Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do tema 2, doenças do ouvido, da nossa disciplina de saúde ocupacional. Nós vamos entender aí um pouquinho acerca das doenças do ouvido. Na verdade, vamos entender algumas situações com relação à área de trabalho, com relação à área profissional aí, o que pode ocasionar algumas doenças com relação à audição. Então nós vamos entender um pouquinho aí sobre o ouvido em si e aí eu espero que nós tenhamos uma aula produtiva, tá? Nesse nosso tema 2. Eu vou deixar aqui os meus contatos, caso vocês precisem, está aqui. Tendo dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? Então vamos iniciar agora falando acerca das doenças do aparelho auditivo, né? Que é relacionado por diversos agentes na área de trabalho. Aí nós temos os agentes físicos, que é a questão do ruído em si. Nós temos alguns agentes ali de alérgicos, tóxicos, né, que são aqueles produtos químicos que tem nas empresas, ou uma perda auditiva ali, que é o rompimento do tímpano, que é aquele acidente, algo acidental que é relacionado no trabalho. E aí a mais frequente com relação ao aparelho auditivo, a doença mais frequente, a situação mais frequente é a perda auditiva induzida pelo ruído. Tá? E aí nós vamos entender que essa abreviação, né, o PAIR ou PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, é a mais frequente aí nas relações de trabalho. Os ruídos aí, trabalhos que envolvem muito barulho, trabalho que tem ruídos que afetam a saúde do trabalhador, são ocasionados aí nas relações de trabalho. Então, o órgão responsável pela audição é a nossa orelha, né? E aí nós vamos entender um pouquinho aí a respeito da orelha, tá? Uma situação que além da função de ouvir, é também responsável pelo equilíbrio, e nós vamos ver algumas imagens aí para a gente entender como que funciona o nosso ouvido, a nossa orelha em si, nós vamos entender também, tá? E o processo de audição é a transformação do som em impulsos elétricos ao cérebro. E aí nós vamos ver três partes que a orelha está dividida. A orelha está dividida em orelhas externa, média e interna. Então, nós vamos entender cada uma dessas partes aqui da orelha. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Vamos entender cada uma delas. Eu deixei uma imagem aqui separadinha para a gente entender conforme eu vou falando aqui. Primeiro, a orelha externa, ela é formada aí pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo externo, tá? E o canal auditivo externo, ele tem cerca de 3 centímetros de comprimento e também é revestido internamente por pelos e glândulas aí, que fabricam o cerume e a cera de ouvido, tá? E aí o pelo e a cera de ouvido, eles servem aí como proteção para algum tipo de micro-organismo existente no ar. Então nós temos aí a cera de ouvido, os pelos, eles acabam servindo de proteção. Então, primeiro nós temos a orelha externa. Tem aqui, ó, a imagem da parte da orelha externa, tá? Que vai pegar todo esse conteúdo aqui da orelha externa. Então, é visível para a gente, né, a orelha, e aí nós temos aqui a hélice, alguns sistemas que são aí conhecidos, tá? Nós temos a antihélice, nós temos a concha aqui, né, que dá para a gente visualizar em outra pessoa. Então, primeiro, nós temos a orelha externa,
que já começa ali no canalzinho, tem algumas partes ali, o músculo temporal, nós temos a cartilagem aqui da parte da orelha. Então, primeiro, esta é a orelha externa, a parte que fica mais visível aí da gente visualizar. Depois nós temos a orelha média. A orelha média ela é formada aí pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo externo. Então, a gente pegando aqui, a gente vê que esta é a parte da orelha média, tá, pessoal? Então, nós temos alguns nomes aqui para a gente entender, que são os três conhecidos, né? Os três ossinhos aqui da orelha média, que é o martelo, o estribo e a bigorna, tá? E aí, a orelha ela vai se comunicando com a faringe através de um canal denominado tuba auditiva. Então, alguns pontos importantes aí da parte da orelha média é que o canalzinho aqui da orelha média, ele vai permitir que o ar penetre o ouvido, mantendo o equilíbrio da pressão atmosférica. E também, quando essa pressão aqui no ouvido fica diferente, a gente acaba não ouvindo bem e até que o equilíbrio ele seja restabelecido. Então, um exemplinho aí, quando a gente vai descer a serra aí para a praia, nós temos ali a pressão, né, o nível de pressão fica diferente e aí a gente acaba não ouvindo tão bem, fica aquele barulhinho no ouvido, até que quando a gente sai da parte da serra ali, vai voltando o equilíbrio, ele fica restabelecido, tá? Por conta da pressão atmosférica. Então, essa é a parte da orelha média, tá? Aí nós temos a membrana timpânica, nós temos aqui a cavidade timpânica, que já é entrando aí na parte do cérebro. Então, nós temos algumas situações aqui da orelha, tá? E a terceira, para a gente entender como é que funciona, nós temos a orelha interna, que a orelha interna é chamada de labirinto e ela é localizada no osso temporal. Então, esta é a parte mais profunda aí da orelha, tá? E nós temos a tuba auditiva, nós temos o nervo, o nervo aqui que vai ter a função junto com aqueles três ossinhos da orelha média, tá? Então, nós vamos entendendo aí que a orelha interna é revestida de uma membrana preenchida por um líquido e ela apresenta uma parte anterior à cóclea, tá? E é relacionada com a audição, e aí a gente percebe também que as ondas sonoras elas percorrem o ouvido externo até atingir o tímpano, tá? Então, vai provocar as vibrações aqui que são transferidas para o ouvido médio, que atua como um amplificador. E o ouvido humano, ele não capta todos os sons. Então, nós temos uma limitação, diferente de alguns animais que conseguem captar sons mais longínquos possíveis. Nós temos aqui uma limitação, o ser humano. E essa limitação é onde o ser humano consegue perceber que o mais grave é percebido por 20 vibrações por segundo e o mais agudo é 20.000 vibrações por segundo. Então, nós temos a limitação ao ouvir determinadas coisas aí, determinados barulhos, determinados ruídos, e nós temos certa limitação onde até o nosso ouvido aguenta. Por isso que passando de determinada vibração, passando de determinado nível mais agudo, nós sofremos perda auditiva, nós sofremos danos à saúde aí do nosso ouvido. E eu deixei uma imagem aqui maior para a gente verificar aqui com mais exatidão os nomes, as partes da orelha. Então, nós temos a orelha externa, como eu expliquei para vocês, e todos esses nomes aqui que vai identificar cada parte da orelha, tá? Que eu já falei para vocês alguns. Essa é a conchinha que nós temos aqui também
o lóbulo auricular. Então, toda a nossa parte da orelha tem uma função, tá? E adentrando um pouquinho, nós temos a orelha média, que fica a membrana timpânica, a cavidade timpânica e aqueles 3 ossinhos aqui que fica na orelha média, que é o martelo, o estribo e a bigorna. E indo lá mais para o finalzinho, nós temos a orelha interna, que nós temos a tuba auditiva, tá? O nervo coclear, o nervo vestibular, a cóclea. Então, toda essa parte aqui está relacionada à orelha interna, tá? Então, aqui é só para a gente entender como é que funciona a nossa orelha, o nosso ouvido, os nossos, as partes aí auditivas, tá? E aí, nós começamos entender algumas coisas aqui. Primeiro que a frequência correspondente à fala fica entre 500 a 200 Hz, e Hz é uma unidade de medida aí para relacionar o ruído, os barulhos, enfim, e para que um som seja entendido pelo ouvido, é necessário um tempo médio de 40 a 70 milissegundos. Então, nós temos aí uma capacidade para entender. E outra coisa também que é legal da gente saber é que as vibrações sonoras, elas podem chegar ao ouvido interno através dos ossos do corpo humano. Então, principalmente da caixa craniana. E aí um exemplo que eu coloquei aqui é quando nós vamos coçar a cabeça, nós conseguimos escutar aquele barulhinho. Se você coçar a sua cabeça, agora você vai escutar o barulhinho da cabeça coçando. Ou quando você vai mastigar algum alimento, você consegue escutar você mastigando. Por quê? Por conta das vibrações sonoras que chega através dos ossos do nosso corpo humano. Então, esse é um dos exemplos para a gente entender a respeito da nossa audição, da sensibilidade. Embora nós, seres humanos, tenhamos certas limitações, mas esse órgão aqui, né, o nosso ouvido, ele é capaz de funcionar tão bem até mesmo para o nosso equilíbrio, tá? Então, o ouvido ele é muito importante para o ser humano e por isso que nós devemos ter maior cuidado, maior atenção nas relações de trabalho, tá bom, pessoal? Alguns pontos que é legal nós observarmos é que os efeitos do ruído sobre o aparelho auditivo, ele é dividido em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que é a mudança temporária do limiar auditivo. Então, o efeito do ruído sobre o aparelho auditivo, que vai causar aí determinados danos, é a mudança temporária do limiar auditivo. O que seria isso? É aquele efeito de curto prazo que vai representar uma mudança de sensibilidade à audição. Então, nós entendemos que nós ficamos ali um tempo de exposição no ruído, né, com determinada intensidade de um ruído, nós temos uma mudança temporária do limiar auditivo, tá bom? E aí essa queda, né, do limiar, ela vai retornando gradualmente ao normal depois de cessada a exposição. Ou seja, eu fiquei exposto a determinado ruído, a determinado barulho ali, e vai ter uma mudança temporária do meu limiar auditivo, né? Mas depois que esse barulho acabar, vai voltando gradualmente ao normal a minha audição. E aí, o segundo efeito sobre o ruído do aparelho auditivo, que é dividido em 3 fases. O primeiro nós falamos já que é a mudança temporal do limiar auditivo. O segundo é a mudança permanente do limiar auditivo. Então essa parte já começa a ficar um pouquinho mais séria, porque vai ocorrer devido a um acúmulo de exposição. Então vai iniciando um zumbido, depois vai vindo a fadiga, uma tontura, chega a cefaleia, então chega a casos mais graves. Então
esse é o segundo efeito aí de ruído sobre o aparelho auditivo. É a mudança permanente do limiar auditivo. Então, vai ocorrendo uma exposição maior, né, do ruído e vai trazendo danos cada vez mais fortes para a audição. Então, alguns pontos que eu coloquei. O indivíduo ele vai tendo dificuldade em escutar sons agudos, por exemplo, o tic-tac de um relógio, o barulho da chuva, e também o trabalhador ou a pessoa em si, ela vai confundindo os sons em ambientes ruidosos. E também, quando é acentuado um déficit auditivo, vai interferir diretamente na comunicação oral da pessoa. Então, vai tornar-se difícil a comunicação oral. E também vai aparecer um zumbido permanente que vai piorando as condições auditivas, vai perturbando o repouso. Então, esse segundo efeito é a mudança permanente do limiar auditivo. E a terceira fase, que é a pior fase, tá? É o trauma acústico. Então, essa é a pior fase ali do efeito do ruído sobre o aparelho auditivo, é o trauma acústico, porque vai ter uma perda súbita da audição decorrente de uma única exposição. Então, de repente, teve um trauma muito forte ali, um barulho gigantesco, e aí aconteceu um acidente, aconteceu a perda auditiva. E aí vai ter, por exemplo, um barulho muito forte, vai ter um rompimento da membrana timpânica e aí a situação é horrível, né? Porque vai ter a perda da audição. E aí, um exemplo, ele pode ser provocado, esse trauma acústico aí, por um som gigante, explosivo, instantâneo. Um exemplo que eu coloquei é a arma de fogo, que pode chegar a 160 decibéis, tá? E se exceder a 140 decibéis, nós já temos uma perda na audição aí, tá? Então, por isso que é importante nós orientarmos o uso de EPI. Vocês terão aí outras aulas falando a respeito do EPI, né, do ouvido, os tipos que nós temos. Eu não vou me aprofundar nessa parte, porque aqui eu só estou trazendo a parte das doenças do ouvido, o que pode causar, os efeitos que podem causar de negativo sobre o aparelho auditivo. E o último aqui que eu coloquei, a última fase, é o trauma acústico, ok? Bom, continuando aqui a respeito do nosso raciocínio, eu já falei que as perdas auditivas são causadas por exposição ao ruído, né, que vai receber o nome de perda auditiva induziva por ruído. E quando nós vamos identificar a perda de audição, nós temos ali aquele exame de audiometria, né? O exame de audiometria, ele é orientado pelos médicos do trabalho, é orientado ali em determinadas funções, que se faça periodicamente o exame de audiometria, principalmente funcionários que estão expostos à área fabril ali, com máquinas o tempo todo fazendo barulho, todo o tempo de trabalho o profissional ele está exposto a um barulho excessivo. Então, é orientado se fazer o exame de audiometria, que ele vai lá, entra na salinha, né, na cabinezinha e vai verificando a audição dele para ver como é que está, se está sendo controlado, se ele está perdendo a audição. Então, é orientado sempre fazer esse procedimento de exame audiométrico, tá? Então, outros fatores também que podem influenciar na perda auditiva. São alguns fatores aqui importantes, tá? Os fatores que podem influenciar na perda auditiva são o nível de intensidade sonora, que é o conhecido aí o NIS. Nós temos o tempo de exposição, ou seja, o tempo que o trabalhador fica exposto a determinado ruído,
a frequência do ruído, a susceptibilidade individual, ou seja, se o trabalhador ele está mais sensível a determinado tipo de ruído, se ele é mais sensível a determinado tipo de barulho, então são fatores que influenciam na perda auditiva. Outras questões aqui que é legal a gente falar é dos efeitos do ruído no organismo. Isso são situações sérias, né? Quais são os efeitos que podem ocorrer no organismo com relação ao ruído? Nós temos os efeitos auditivos que podem causar lesões que vai levar ao esgotamento físico da pessoa, alterações bioquímicas, metabólicas e mecânicas do órgão sensorial auditivo. Então, esses efeitos auditivos podem ocasionar essas situações. E nós temos aqui os efeitos não auditivos, que é quando o ruído exerce uma ação geral sobre várias funções orgânicas. E nós vamos ver aqui algumas reações distintas, que são as reações de alarme, ou seja, vai ter o tempo ali de resposta, se é rápida ou curta, durante uma ação de ruído repentino. Outra questão da reação de alarme é se essa atitude se manifesta através do ato de fechar os olhos, do aumento da pressão cardíaca e respiratória, do aumento da pressão arterial, da secreção salivar. Então, toda essa reação de alarme pode ser por conta de alguma danificação da parte do ouvido, de alguma doença do ouvido. Então, essas são as relações de alarme. Então, é importante a gente sempre verificarmos, tá? Outra questão de reação aqui são as reações neurovegetativas. Então, essas são as reações um pouquinho mais complicadas e sérias. Por quê? Essa ação de ruído vai exercer uma resposta lenta, com variações durante a estimulação auditiva. E o que pode influenciar? Em transtornos como verdadeiras doenças de adaptação e instabilidade do sistema neurovegetativo. E um exemplo que a gente pode citar é o estresse, a perturbação, tá? Pode ter tremores nas mãos, diminuição em reações aos estímulos visuais. Então veja a relação seríssima que as doenças do ouvido podem ocasionar. Então veja que nós temos as reações neurovegetativas. E aí os exemplos são sérios, né? Tremores nas mãos, diminuição de reações aos estímulos visuais, né? Questões que são seríssimas. As outras próximas aqui é muito mais sérias, que é as reações comportamentais, ou seja, vai acabar afetando o comportamento do indivíduo. Vai ter ali mudança no humor, no comportamento de uma pessoa que tem lesões no ouvido, falta de atenção e concentração, a pessoa vai se sentir cansada, ter insônia, cefaleia e outras questões, redução da potência sexual, ansiedade, depressão e estresse. Então, olha só o quanto é sério a questão das doenças do ouvido. Nós podemos ter reações comportamentais. O que eu quero trazer nessa aula? Nós, como profissionais da área de técnicos, né, em segurança do trabalho, nós devemos sim estar sempre atualizados e entender como que funciona cada situação. E uma delas é o ouvido. Por quê? Nós vamos se deparar com diversas situações de empresas que precisam tomar cuidado com relação ao ruído, ao nível de pressão sonora. Então veja, você trabalhando como um técnico em segurança do trabalho, você precisa entender como que funciona o todo.
É por isso que nós falamos ali as partes do ouvido, né? Entramos ali no ouvido interno, no ouvido externo, nós fomos aprofundando como é que funciona o ouvido, as partes, depois nós vimos ali algumas situações que podem afetar a audição, algumas reações que podem fazer com que o nosso comportamento mude, o nosso humor mude, situações que podemos perder a audição, então por isso que é importante nós estarmos atualizados, nós estarmos sempre atentos à questão do uso do EPI, atentos a qual ambiente tem ruídos e pressão sonora, mesmo que seja a níveis baixos, mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, isso pode afetar o trabalhador. Então, devemos estar sempre atentos, ambientalizados e exercer o nosso papel de tomar o cuidado com o trabalhador, certo? Agora eu quero passar para vocês aqui a atividade, para que a gente possa fixar o conhecimento daquilo que nós aprendemos na aula. Então, primeiro, eu quero que vocês respondam aqui a questão 1. A orelha está dividida em 3 partes: orelhas externa, média e interna. Explique cada uma das partes. Então, você vai explicar aí cada uma das partes da orelha. O que é a orelha externa? Cite ali alguns nomes que eu falei. Qual que é a orelha, o que é a orelha média? O que é a orelha interna? Só para vocês entenderem como é que funciona o contexto da orelha em si e das partes dela, tá? Na questão 2, eu quero que vocês respondam aí. Os efeitos do ruído sobre o aparelho auditivo são divididos em 3 fases. Explique cada uma dessas fases. Então, eu expliquei aquelas 3 fases ali dos efeitos sobre o aparelho auditivo que podem prejudicar ali o trabalhador. Vocês vão explicar essas 3 fases aí. E depois, na questão 3, quais são os fatores que influenciam na perda auditiva? Eu citei alguns fatores ali rapidamente, vocês vão falar aí nessa questão. E a perda auditiva é percebida por algumas reações comportamentais do indivíduo. Cite quais são estas reações. Então, esta 4, vocês vão explicar ali quais são as reações comportamentais que a perda auditiva acaba oferecendo, acaba mostrando, e eu expliquei no finalzinho da aula, tá? Então, essas são as questões. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí acerca desta aula, e dúvidas é só me procurar, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.